Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Aqui é o psicólogo Miura, pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras, um programa que fala todo o aspecto psicológico, emocional, comportamental. Hoje temos uma grande entrevista excepcional com Dado Oliveira, presidente do Mantiqueira, Academia Desportiva Mantiqueira de Guaratinguetá, um clube extremamente com muita história, onde a gente sabe que é o clube holandês mais holandês do Brasil, inspirado na laranja mecânica. E o Dado Oliveira, ele é formado em filosofia, então vamos ter muita história. E o programa foi gravado na recepção do Dado Oliveira lá na Capela São Nicolau. O São Nicolau é o Papai Noel. Dado vai contar muita história do clube, de como surgiu, né? E toda essa projeção. Porque Papai Noel, porque além de tudo, essa confiança e credibilidade que ele construiu do Mantiqueira, foi campeão do Campeonato Paulista B. Isso aí, a Bzinha sub, hoje chamada Sub-23, ele foi campeão e ele tem um canecão lá da Federação Paulista. Acompanhe. Boa tarde a todos, aqui é o psicólogo Miura, estou aqui em Guaratinguetá, no Mantiqueira. Estou aqui com o Dado Oliveira, fazendo uma grande visita e principalmente conhecer toda a história desse clube, de como foi montado. Afinal, já é um clube empresa antes de pensar em toda essa construção de SAF. Boa tarde, Dado. Boa tarde, Miura. Prazer imenso recebê-lo aqui no CT São Nicolau, que é o nosso espaço, né? Mantiqueira, mais uma vez, você que já conhece, já nos deu a satisfação de estar conosco por um período, né? Fico muito feliz em tê-lo novamente aqui e poder falar um pouco do Mantiqueira, dessa história, como você contou, né? Como você disse, de como começou e os sonhos, né? Vem tudo de muitos sonhos, muitas coisas. Nós estamos à disposição daquilo que você acha mais importante, você que já conhece bem, viveu aqui, né? Aquilo que você acha mais importante para que as outras pessoas também possam conhecer do Mantiqueira. Primeiro, Dado, é muito importante você contar um pouco da sua história, né? Quem é esse cidadão em Guaratinguetá, que gosta de bola, formação acadêmica, de onde surge todo essa paixão pelo futebol, a ponto de construir um clube e poder montar toda uma beleza, uma filosofia por trás disso, né? Onde você está de laranja, e você vai contar toda essa história aí. Pois é, a minha história, Miura, é muito simples. Eu sou de uma família muito simples, muito humilde, mas uma família muito honesta, uma família que sempre procurou dar uma boa educação para os filhos, né? Somos 6, eu e mais 5. Mais um homem, mais 4 mulheres. E meu pai, um cidadão lavrador, né, profissão dele lavrador, mas de muita sabedoria, muito simples, mas com muita visão. E ele disse: você não vai ser lavrador, você vai estudar, eu quero que você estude, porque por mim eu teria ficado trabalhando na roça, né? Gostava, achava. Meu ídolo era meu pai, o ídolo. Sim. Ele, cara que pegava numa enxada, que tinha força para lavrar a terra, né? Então era meu ídolo. Mas ele dizia: não, você vai estudar, eu quero que você estude, né? E aí eu entrei para a escola ainda, que meio atrasado. Eu entrei no primeiro ano, eu tinha 10 anos de idade. Sim. Mas consegui superar as barreiras, as dificuldades. E com 18 anos, achei que a coisa mais simples naquele momento para mim era seguir a carreira militar, porque eu, além de adquirir uma independência, né, poderia ajudar em casa, porque os outros irmãos eram menores. Então, se alguém podia ajudar em casa, esse alguém seria eu. Prestei concurso, entrei primeiro no Exército, depois para a Aeronáutica e segui a minha carreira dentro da Força Aérea Brasileira. Conheci todo o Brasil, servi em outros estados e com muita dedicação agradeço muito à Força Aérea Brasileira por ter me dado condição de ter uma vida digna, de ajudar minha família
e também por conhecer o Brasil e muitas coisas. Mas o futebol era uma paixão que vinha de dentro, né? Aquela paixão, e a paixão a gente não explica, né, amigo? A gente sente, a gente vive e não explica. E o futebol estava ali no sangue. Toda vez que eu podia jogar, que montar um time, e time amador, time depois na própria Força Aérea, sempre montando times para jogar, né? E assim foi, até que, antes de eu ir para a reserva, eu fiz o curso de filosofia, né? Porque você tocou no assunto filosofia. Sim. Então, eu sou formado em filosofia e procurei levar a filosofia para o futebol quando fui para a reserva da Força Aérea. Reserva é aposentadoria, né? Quando me aposentei. E aí eu procurei a me dedicar ao futebol e levei também a filosofia para o futebol. Então, esse talvez seja um diferencial que eu trouxe para o futebol, que é futebol e filosofia. Muito difícil de dar certo, mas estão tentando. A carreira militar, Dado, ele tem um prazo, é isso? E na aeronáutica ou no exército, que você também passou, havia competições organizadas, né? Tem competições muito grandes aí dos jogos militares. Você pôde participar de alguma coisa disso, regionalmente ou nacionalmente? Durante o tempo de aluno, tá, eu participava da equipe de corrida, porque eu sempre tive muita condição para correr. Então, como no futebol eu tinha paixão, mas não tinha tanta qualidade assim, né? Então a minha vocação maior era para atletismo. 3.000, 5.000, 10.000 metros, eu sempre corria. E quando eu me formei, eu fui trabalhar numa especialidade que é a proteção ao voo. Então a gente trabalha normalmente em destacamentos, né? Distante, não é em base aérea, tudo. Então no destacamento a gente fica um tanto quanto isolado do efetivo propriamente dito. Tá. Então, por isso eu participei, depois de formado, muito pouco, Tá. em termos de competições de forças armadas, né? Certo. Participava lá nas regiões onde a gente estava, mas aí já era uma condição bem menor, um grupo muito mais reduzido do que propriamente nas unidades maiores. Fico imaginando, então, momentos que você mostrou aqui para TV, tudo, você fazendo embaixada com laranja. Será que foi esses momentos isolados que aí você se divertia com a bola? Então, eu assisti lá na minha juventude, para não falar bobagem, né? Na minha juventude, um filme chamado Fuga para a Vitória. E nesse filme, se eu não me engano, nesse filme, o Pelé, que era um dos protagonistas do filme, ele dizia no filme que ele teria aprendido a jogar bola com laranja. Então aquilo ficou na minha mente. Eu repito, não sei se eu estou enganado, se foi exatamente nesse filme, mas em algum lugar eu vi o Pelé dizendo, quando você não tiver uma bola, pega uma laranja, alguma coisa que seja redonda e pronto. Então sempre que eu via uma laranja, me dava vontade de fazer as embaixadinhas. E aí foi, então, habilidade, essas coisas é uma questão de treino. Se você vai treinando, você vai se aperfeiçoando, né? Então eu acabei pegando um jeito para fazer as embaixadinhas, e aí fazia 50, fazia 100, 150, e assim vai. Quanto mais você treina, mais... Você acredita que o treinamento dentro, vou falar do esporte, do futebol, ele é fundamental para a evolução desse atleta? Claro, eu acredito que o atleta... Não é só ser nato, não, habilidoso. O atleta ele precisa trazer com ele a condição de jogar. Tá. Porque se ele não tiver determinadas coordenações motores e tudo, não tem jeito. Tá? Mas uma vez tendo essa condição, as outras coisas estão no treinamento. O treinamento é fundamental. A repetição do movimento, tudo isso é importante. Claro que você não vai tirar a criatividade, o improviso. Aquilo que eu mais gosto no esporte, no futebol, que é a intuição. Para mim, eu adoro quando eu vejo um lance no futebol
propriamente, que ninguém está esperando, que é improviso, que depois que acontece, todo mundo vai tentar explicar, mas ele queria fazer isso, mas não é. É um lance de pura intuição que o atleta tem naquele momento, faz e depois todo mundo vai querer explicar, mas não tem explicação. Então isso ninguém consegue colocar no atleta, isso já é do atleta. Agora, um jogo de futebol de 90 minutos mais os acréscimos, é muito mais do que um lance, uma intuição ou outra. Sim. E durante esse período, esses outros minutos que vão no decorrer, aí você precisa de toda essa engrenagem que é o futebol. O toque, o passe, o chute, e tudo isso vem do treinamento. Aí sim você tem que aperfeiçoar. Então, quanto mais treina, mais condição de desenvolver durante os 90 minutos. Sim. Não é só um momento mágico, não é só isso. O momento mágico é muito pouco. A gente assiste um jogo de 90 minutos, às vezes, para ver 2, 3 momentos mágicos, e que vale a pena. Um já vale, Sim. que dirá 2, 3 ou 4. Né? E nós vamos chegar nesse momento, tanto dessa parte filosófica de futebol, né? Como é o estilo do Mantiqueira. Nós vamos chegar lá, tem todo um fundamento, uma filosofia por trás. E hoje, inteligência artificial, né, Dado? Uma coisa fantástica que a sua netinha já está vivendo. Dado já disse que ela é a próxima presidente do clube, então imagina que presidência vai ser essa com tanto conhecimento, né? E fora as raízes e a origem, né? Mas eu tenho muitas conversas com o Dado, assim, são sempre grandes sabedorias, assim, sobre pensamentos, até por causa da filosofia. Então eu vou pedir para você, Dado, tenta ligar características dessa vida militar, com o quanto te ensinou. Tenho certeza que você vai falar da parte de disciplina, da parte principalmente fisiológica, corpo e tal, né? Sobrevivência e mata muitas vezes, e filosofia. Você fez filosofia. Por que você foi fazer filosofia e aí você conseguir emendar essas duas coisas mais o futebol, que é onde nós aqui, torcedores da região, né, aqui da região de Mantiqueira, né, do Vale, gosto muito de ver o Mantiqueira jogar, porque é um time que tem uma filosofia, tem uma qualidade técnica aí, apurada em dominar uma bola, em bater uma bola. Tenta ligar essas coisas para nós. Vamos... Desafio, hein? Vamos tentar fazer aqui uma ligação. São Tomás de Aquino tentou unir fé e razão, né? Tá. E não foi fácil, mas há quem diga que ele conseguiu e quem diga que não. Mas vamos tentar aqui juntar as peças e formar, porque para mim, Miura, o universo é um grande quebra-cabeças. Certo. E é um grande mosaico. E esse mosaico, cada pecinha tem seu encaixe. Certo. E Tem que ter harmonia, né? Tem que ter harmonia. Se não for daquele espaço, não encaixa. Tá. Então tem peças maiores, menores, minúsculas, imensas, mas é um grande mosaico, né? Então a gente vai tentar achar as peças. O militar, ele precisa de ter o que você disse, é a disciplina. Hierarquia e disciplina é a base da vida militar. Então disciplina é o que? É cumprir horário, é você cumprir com aquilo que tem que ser feito numa determinada área de trabalho. Não dá para você deixar para outro dia, não tem jeito. Se foi determinado, aquilo tem que ser aquilo, né? Andar bem arrumado, o militar tem que andar com o cabelo cortado. Tudo isso faz parte de uma coisa chamada disciplina. Isso é importante para o militar, mas em todas as áreas. Sim. Se a pessoa não tiver uma disciplina para acordar de manhã, para treinar, para se dedicar àquilo que está fazendo, não vai, não tem jeito. O indolente, o preguiçoso, às vezes joga fora talentos, joga fora a condição de se tornar um grande atleta, às vezes porque não consegue se adaptar à disciplina. Já houve um tempo em que os jogadores jogavam somente pela condição técnica. Sim. Não precisava nem correr, os outros corriam por ele. Hoje mudou.
Hoje não tem mais isso. Então o jogador tem que ter a condição técnica, a condição física, a condição de enxergar o jogo taticamente, tudo isso. Então, Miura, essa questão da disciplina voltada para a filosofia. Bom, aonde é que entra a filosofia? A filosofia é algo extremamente importante e, ao mesmo tempo, tem uma frase que diz: filosofia é a ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Quer dizer, para muitas pessoas, filosofia não serve para nada. Certo. Mas serve. Filosofia é você ir no cerne da questão. Sim. É você pegar alguma coisa que está feito e dizer onde é que tem alguma coisa errada aí. Não, mas não tem. Vamos procurar. E às vezes você acha um meio de melhorar. Então, a palavra filosofia teria sido dita por Pitágoras há alguns séculos antes de Cristo, que é o amor à sabedoria, né? Perguntaram a Pitágoras: que ciência é essa que você sabe todas as coisas? Ele disse: não, eu sou apenas um filósofo, ou seja, eu sou apenas um amante da sabedoria. Sim. Então, a filosofia é isso, é você pegar a sabedoria de cada coisa, do militar, do futebol, da tática, e tentar juntar numa mesma condição de atleta, ou de militar, ou de engenheiro, ou de medicina. Tá? E mais que isso, o Mantiqueira, isso talvez a gente venha a falar mais adiante, o Mantiqueira que usa aquela filosofia que Kant, Immanuel Kant, filósofo alemão, que ele trabalhava muito essa questão, que é a coisa correta, fazer o melhor possível para tentar fazer o mais dentro do que é certo. E para isso você usa aquela filosofia do Immanuel Kant, que não é dele, isso já vem Confúcio, Lao Tse, todos os grandes filósofos, é atribuído a eles essa frase, ou seja, não faça para os outros o que não gostaria que fizesse para você. É você se colocar na condição da outra pessoa. Será que isso seria bom? Será que eu faria isso para mim? Não, então não vou fazer para os outros. Então, aí, trazendo a disciplina, trazendo a filosofia do Immanuel Kant e de todos os outros que eu já citei, junto ao futebol, a gente tentou fazer essa mescla e tentou criar no Mantiqueira uma maneira de trabalhar, de jogar, que é dentro desta filosofia, ou seja, um futebol espetáculo, né? Futebol bonito, porque o torcedor ele vai no estádio para ver o espetáculo. Ele não vai no estádio para ver briga, para ver luta. UFC é outra coisa, Sim. Boxe é outra coisa. O futebol é a arte de jogar futebol. Então, é por isso que o torcedor, teoricamente, vai ao estádio. Tá? E outra, ele vai ao estádio querendo que o time dele ganhe de maneira justa, correta. Porque é muito desagradável você dizer: meu time foi campeão, mas com um gol de mão, o time foi campeão, mas o juiz... Isso nós já tivemos uma época que isso era tido como fator positivo. Sim. Ah, não, o juiz roubou para nós, ainda bem. O Mantiqueira quer eliminar isso, o Mantiqueira quer fazer um futebol bonito, o mais bonito possível dentro das limitações e o mais justo possível dentro das nossas limitações de ser humano também, porque a gente prega as coisas certas, mas não somos perfeitos. Então, dentro disso é que eu tentei, já juntando as peças, colocar aquilo, a disciplina do militar, a filosofia e mais o espetáculo que é a arte de jogar futebol. Perfeitamente. Dado. Da onde vem, então, né? Vamos até falar da filosofia, né? Da onde vem tanta inspiração, né? A própria palavra da paixão, né? Pathos no latim, afetar-se. O que afeta tudo isso, essa paixão, essa inspiração mesmo de criar uma Mantiqueira e aí denominar, né, a Academia Desportiva Mantiqueira. Explique para nós, porque você pensou em todos os detalhes, até mesmo no símbolo do Mantiqueira. Aí conte um pouco então da origem do clube.
a origem dessas, do Mantiqueira, do símbolo, tudo isso. Nós vamos tentar fazer um apanhado o mais rápido possível. Em 1970 eu tinha 10 anos e tinha vindo da roça, como eu falei, né? Na fazenda, meu pai trabalhava na fazenda. E na época não tinha os meios de comunicação que é hoje. Sim. Então a gente não tinha jogos na televisão, nada disso. Ouvia um rádiozinho de pilha, né? Não tinha celular, fotos, nada disso. E a primeira vez que eu vi futebol foi num vizinho, né? Nosso vizinho, que me chamava para assistir os jogos da Copa de 70. Então ali eu comecei a atentar um pouquinho mais para o futebol na televisão. Até ali a gente não tinha, via num campo, coisa mais muito longe. Então ali eu comecei a achar a coisa mais linda que existe, que é as jogadas e um passe, o chute. E o vizinho, ele gostava de fazer os comentários dele, né? E aqueles comentários eu me lembro até hoje, a maneira com que ele falava de um jogador. E ali tinha um jogador chamado Edson Arantes do Nascimento, né? Pelé jogou naquela seleção. E Não, Paulo. Ah, tá, rec. Então vamos embora. Pelé jogou naquela seleção. Então era algo extraordinário. Aí em 1970 o Brasil foi campeão, tricampeão. Levou a taça Jules Rimet. E em 74 o Brasil vai jogar um outro Mundial. E eu achava, eu tinha 14 anos, aquela coisa da adolescência, que ali a disputa era pelo segundo lugar, porque o primeiro era o Brasil. O Brasil vai ser campeão de novo. 74. E na semifinal o Brasil pega um time laranja, Sim. chamada Holanda, e a Holanda faz 2-0 no Brasil. Pronto, aquela noite eu me lembro. Mudou seus conceitos. Mudou, eu não dormia, não conseguia. Aquilo não cabia na minha cabeça. Sim, O Brasil não podia todos ter nós. perdido. O Brasil não... É como depois muitas pessoas que acham que a seleção de 82 também não podia ter perdido aquele jogo para a Itália. Perfeito. Ali eu já tinha sido vacinado com a seleção Sim. da Holanda, né? Então, aquela derrota doeu muito. Mas aquilo me fez criar uma paixão pela seleção da Holanda, porque tudo aquilo que judia muito da gente, a gente acaba se apaixonando, criando essa força que não há explicação. Aí depois eu assisti a Holanda ser campeã da Eurocopa em 1988, já com Gullit, Van Basten, Rijkaard, o mesmo treinador, que era o Rinus Michel, de 74, foi campeão em 88. E aí sim, aquela paixão toda, né? Depois no curso de filosofia que eu entendi que a síndrome de Estocolmo diz isso, né? Você se apaixona por o que te faz sofrer. Tá. Então, eu sofri tanto com a seleção da Holanda naquele dia em 74, que quando eu criei um time, eu estava apaixonado pela seleção da Holanda. E aí foi onde eu coloquei as cores laranja, né? Sim. No escudo do Mantiqueira tem o cavalinho, que esse sim representa a nossa cidade, Guaratinguetá, que é terra de grandes cavalgadas, né? Tá. O cavalo é um símbolo da cidade, a transposição da Serra da Mantiqueira foi feita no lombo de cavalo, tudo isso então. Meu pai era domador de cavalo, por tudo isso tem um símbolo. E aí embaixo do cavalinho tem a palavra Rinus, que é uma homenagem a Rinus Michel, o grande treinador da seleção da Holanda. Então o símbolo é isso, é o cavalo, o arroz, porque o CT do Mantiqueira é bem próximo de uma plantação de arroz, uma área que produz muito arroz do Vale do Paraíba. A palavra Guaratinguetá, que é a nossa cidade, e o cavalo, que representa bem um animal dócil, um animal bonito, mas um animal forte, um animal que tem força para transpor serras, como aconteceu aqui, a Serra da Mantiqueira, né? Que acabou sendo feita através do lombo de cavalo e burro. E o nome Mantiqueira, né, é devido à serra. Nós vivemos do lado da Serra da Mantiqueira. E a serra divide o estado de Minas Gerais com São Paulo. Sim. Então,
eu achei que Mantiqueira ficaria muito bem, porque é uma imensa serra, muito bonita. E a palavra Mantiqueira, eu coloquei um H no meio, né, entre o T e o I, que é para diferenciar das outras Mantiqueira. Sim. E aí vem o nome Mantiqueira. O início era uma associação, que a ideia era fazer uma associação. Mas depois, quando foi implantada a filosofia, tudo isso, aí eu mudei para a academia, em homenagem à academia de Platão, né? Tá. Porque Platão tinha Aí a a filosofia no futebol. sua filosofia. Então, tudo que acontece no Mantiqueira tem um quesinho de filosofia, Sim. de alguma coisa que é acrescentada nesse clube que tem um jeito único de ser. Aí eu não vou discutir se está certo, se está errado, se é bonito, se é feio, enfim, nada disso. Mas tem um jeito único de ser, que é o Mantiqueira. Quer dizer, e desportivo, quem sabe futuramente também temos aí grandes cavalheiros aí, Sim. em Amazonas, disputando Academia competições. Desportiva Mantiqueira, quer dizer, o esporte ele é muito amplo. O carro-chefe é o futebol, mas podemos ter sim, claro. E na região não criaram raças de cavalo Miura? Pois é, o Miura é brabo, né? O Miura é uma raça muito boa. Às vezes a gente até quando quer buscar na internet um touro bravo, tudo pra gente ver aquelas brincadeiras todas, é só clicar no Miura que aparece. É, são raças de touro e cavalos também tem. Sim. Tem mais 5 minutinhos antes aí para a segunda parte. Então, toda essa construção filosófica juntamente, né, ao Mantiqueira e aí a Holanda que você assistiu, a época existia o carrossel holandês. Sim. E você mantém esse propósito, essa filosofia, né? Conte para nós que características que existem dessa filosofia. Sim, o carrossel holandês é porque o Rinus Michels, quando assumiu a seleção da Holanda, em 74, a Holanda já tinha se classificado para jogar a Copa na Alemanha. Mas ele tinha muito pouco tempo para trabalhar. Ele não era o técnico anteriormente. Então ele reuniu um grupo de jogadores e foi realizado um teste de QI, coeficiente da inteligência. Caramba. E 8 dos 11 titulares dele tinham um QI acima da média. Ele falou, eu estou tranquilo, vocês vão fazer o que for necessário. Então a Holanda revolucionou o futebol com alguma coisa que depois não foi feito em outra grande equipe, né? Os jogadores trocavam de posição muito rapidamente. Eles faziam como se fosse um carrossel, eles giravam em campo, de modo que quem estava atacando, às vezes, voltava para cobrir o zagueiro que estava indo para o ataque. Isso confundia todo mundo, né? Isso foi uma revolução no futebol. Agora, por quê? Porque tinha um time inteligente que enxergava dentro de campo o campo como ele é. Porque às vezes o jogador só enxerga um pedaço do campo onde ele está. Mas o campo é muito mais amplo. Depois nós vamos falar do treino sem bola. Perfeito. Que é justamente para que o atleta tenha uma visão ampla do campo. Sim. E a Holanda tinha. E isso é treinamento psicológico. Treinamento psicológico, sim. Então esse carrossel holandês era por isso, né? Além de muita qualidade técnica, Cruyff. Poxa, falar de Cruyff Cruyff era espetacular, um gênio, um dos grandes gênios do futebol. E depois a outra seleção, que eu tenho uma paixão também muito grande, é a seleção de 82, do Tele Santana, que aquilo ali é um espetáculo também, né? Só que já veio depois. Aliás, tem 3 seleções que não ganharam campeonatos, mas que são lembradas, né? A Hungria, a Holanda e a seleção do Tele Santana. São 3 excepcionais seleções que mudaram conceitos de futebol e tudo, e que acabaram não vencendo, né? Então, essa seleção de 1974, que era o carrossel, é uma coisa extraordinária. E o poder de marcação, né? Porque não era só isso, marcava muito forte, era um time muito determinado, né? Isso vinha com o comando do Rinus Michels, que era inclusive chamado de general, porque ele tinha uma facilidade muito grande para
impor a sua maneira de jogar e a sua marcação. Então isso ficou caracterizado por aquela seleção da Holanda de 1974. Já não tinha tanto em 88, mas tinha jogadores suficientes para ganhar uma Copa do Mundo. Craques como Van Basten também, Gullit, né? E aí acabou premiando o Rinus Smith com o título da Eurocopa. A Holanda não foi campeã do mundo ainda, 3 vezes vice, mas para um país com menos habitantes que a Holanda, é algo espetacular. Sim. E sempre grandes talentos nessa condição que você fala. Sempre surgem grandes talentos, né? Além de Cruyff, Rosenbrink, Bergkamp, e Rijkaard, tantos outros, Koeman, tantos outros jogadores que vão aparecendo no País Baixo, né? Como é chamado na Europa. Sim. Isso aí. E na segunda parte, o Dado vai falar um pouco sobre essa visão de futebol do Mantiqueira, onde a gente começa a entender nesse futebol moderno que dizem hoje, talvez não seja tão moderno, né, como ele citou o Rinus Smith, lá em 74 foi campeão, lá em 88 ainda estava ensinando, como hoje no Brasil, quantos passaram lá atrás e até hoje também estão ensinando. Dado vai mostrar isso para nós, do quê? Que o futebol depende muito do quê? Da sua visão de jogo, né? Isso além de toda essa filosofia, condição física, condições técnicas, enfim. Ele vai falar esse diferente jogador que ele coloca em campo e mais, vamos entender como é que ele pensa quando ele contrata um técnico e esse técnico manda estourar a bola lá na frente para não tomar gol. Vamos ver na segunda parte. Você viu então que entrevista maravilhosa, de muito conteúdo, uma riqueza, né, de histórias maravilhosas, e apenas parte 1. Temos a parte 2 aí na sexta-feira. Dado ainda vai contar aí de todo esse trabalho que ele realiza, essa aposta em atletas jovens e mais, hein? Foi o primeiro clube que lançou uma técnica mulher no futebol feminino. E, além de tudo, né, a amizade que eu construí com o Dado, temos um grande trabalho de Copa São Paulo Juniores, tem matérias incríveis aí que foi passada em rede nacional e chegou até o exterior, principalmente chegando lá na Holanda. E é uma entrevista exclusiva aqui pela TV Altiora, onde o Dado nunca abriu tantos detalhes sobre o Clube Mantiqueira. Então, sexta-feira, meio-dia, estamos aguardando.